Uns dias atrás eu estava numa apresentação de uma série de laudos de avaliação que a gente fez para um escritório de advocacia parceiro nosso. E uma dúvida que surgiu naquela reunião foi tão boa, na verdade, que eu decidi trazer para cá, né, para responder para o público também, né, porque para a gente pode parecer algo trivial, mas realmente para quem é leigo pode causar algumas dúvidas e algumas confusões, né. A pergunta que foi feita durante a apresentação foi justamente o que que é modelo, né? O que que é um modelo de regressão? A gente fala de modelo à torta direito, né? Como engenheiro de avaliação, a gente fala de modelo a todo momento e nem percebe que muitas vezes esse é um conceito que traz alguma, alguma dúvida, alguma confusão para a cabeça daqueles que não são técnicos, né? Então eu decidi trazer a resposta basicamente a público, né? Porque eu acho que é importante a gente falar e divulgar essas questões para o máximo de pessoas possível. Então vamos lá, o que que é um modelo de regressão, né? O modelo de regressão, no nosso caso, quando a gente está falando de avaliação de imóveis, é avaliação técnica, tá? Avaliação basicamente através da engenharia de avaliações, não aquelas avaliações de opinião de valor, né? Que se dizem, que se chamam avaliações de modo geral. A gente está falando de avaliação técnica de fato, não opinião de valor, não análise simplificada, nem nada do tipo. A gente está falando de avaliação mesmo, de engenharia de avaliações. Quando a gente fala na avaliação de imóveis, utilizando modelos de regressão linear, a gente está falando de modelos de regressão linear múltipla, no caso, né? E o que que é um modelo, basicamente, né? O modelo que a gente está falando nada mais é do que uma ferramenta estatística que a gente utiliza para compreender os fenômenos do mercado específico. Na verdade, o modelo de regressão linear, a gente tem que compreender que ele é uma ferramenta estatística para analisar uma série de fenômenos, na verdade, né? A gente pode utilizar modelos de regressão linear em uma série de situações. Quem trabalha com ciência de dados, por exemplo, é uma área, inclusive, que eu estou trabalhando, que eu estou começando a trabalhar agora, vai perceber a importância dos modelos de regressão em diversos outros segmentos. Mas quando a gente está falando da avaliação de imóveis através de inferência estatística, modelos de inferência estatística, a gente precisa entender que o modelo ele é uma ferramenta utilizada para compreender o mercado em que a gente está avaliando esse imóvel. Não basta compreender apenas o imóvel que está sendo avaliado, a gente precisa compreender o mercado em que esse imóvel está inserido. Então a gente analisa o mercado em que esse imóvel está inserido através de uma ferramenta estatística chamada modelo de regressão. Nesse modelo de regressão, ele basicamente é uma representação simplificada, né, da realidade, onde a gente consegue analisar, através de ferramentas estatísticas, qual o impacto, basicamente, das múltiplas características dos imóveis, ou seja, a área, o padrão de acabamento, estado de conservação, quantas vagas de garagem tem, qual o andar que esse apartamento está localizado, qual a área do terreno dessa casa, e por aí vai. Se tem piscina, não tem, se tem aquecedor a gás ou não tem, esse tipo de coisa. Então, no modelo de regressão, a gente consegue analisar através dessa ferramenta estatística qual o impacto das múltiplas características dos imóveis na formação de preços deles. Então, basicamente, a gente busca anúncios, a gente busca informações do mercado, anúncios, transações, informações de modo geral a respeito desse mercado, e a gente utiliza essa ferramenta estatística para conseguir analisar com precisão, para conseguir analisar com assertividade e de uma forma que a gente consiga garantir a seriedade e a integridade desses trabalhos que são realizados. Perfeito? Então é basicamente isso. O modelo ele é uma representação simplificada da realidade, onde a gente busca compreender através de ferramentas estatísticas quais as influências das diversas características dos imóveis na formação de preços dos imóveis nesse mercado específico. A gente está entendendo, compreendendo a realidade, a dinâmica desse mercado específico. E um dos resultados dessas análises é justamente a equação de regressão. E através dessa equação a gente consegue avaliar os imóveis comparando ele com o mercado que a gente analisou. Basicamente, a gente atribui valor aos imóveis através da análise do comportamento do mercado em que ele está inserido. Óbvio, se a gente está falando de avaliação utilizando modelos de inferência estatística, a gente está falando de imóveis que estão sendo avaliados pelo método comparativo direto de dados de mercado. A gente está comparando o imóvel que está sendo avaliado com outros imóveis que estão à disposição no mercado, ou que estiveram à disposição no mercado e estão sendo tratados como imóveis já transacionados, considerando justamente essa característica desses imóveis, perfeito?
E é legal que nessas apresentações, quando tem alguma dúvida, a gente para tudo, a gente vai esclarecer essa dúvida, alinha o conhecimento ali com todo mundo, a gente alinha toda essa questão técnica e daí a gente continua na apresentação. E eu digo mesmo aqui, você entendeu esse conceito? Estamos alinhados? Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, coloca no campo dos comentários, se inscreve no canal, vamos trazer cada vez mais conteúdos aqui no canal sobre essas questões técnicas de engenharia de avaliações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!